Boa tarde a todos. A atividade de vocês de hoje ainda é sobre expressões numéricas, certo? A gente já viu nas aulas anteriores, começou a trabalhar com expressões numéricas. E aí a gente vai dar continuidade ao estudo dessas expressões. Como já foi falado anteriormente, veio até aqui na questão, né, para você relembrar, a ordem de precedência que você dá na hora de resolver cada uma das operações. Então primeiro você resolve o que está nos parênteses, depois a potenciação, a radiciação, multiplicação ou divisão e por fim você termina com a adição ou subtração, né? E aqui na primeira questão você tem a seguinte situação. Roberto lançou 15 vezes uma moeda e obteve os resultados que estão no quadro ao lado. Ele obteve 10 caras e 5 coroas, certo? Para cada cara, Roberto ganha 7 pontos e para cada coroa ele perde 9. A letra A pede o seguinte: represente com um número positivo e um número negativo o total de pontos ganhos e o total de pontos perdidos. E na letra B, né, que aqui veio C, mas é para ser B, qual foi o saldo de pontos obtido por Roberto nessa jogada? Então eu vou fazer uma situação semelhante, certo? Para vocês usarem como exemplo. Então vamos utilizar aqui um exemplo na primeira questão, onde você tenha, sei lá, digamos que ele jogou 21 vezes, certo? Foram 21 lances da moeda, onde você teve o seguinte: 13 foram caras, 13 caras e 8 coroas, certo? Esses foram os lances. E aí você tem o seguinte: se cada... eu vou usar os mesmos valores daqui. Então se ele ganha 7 pontos para cada uma delas, né? Para cada cara ele ganha 7 pontos e cada coroa ele perde 9. Então vou utilizar essa mesma ideia aqui na questão. Então o que você vai fazer é o seguinte: se 13 caras valem exatamente para cada cara você ganha 7 pontos, então quais são os pontos ganhos? Quais são os pontos que você ganhou? Vão ser 7 vezes 13, não é? Então você vai ter 7 vezes 13 como pontos ganhos. Então, não é isso que eu quero. Então pontos ganhos vão ser 13 vezes 7, né? 13 vezes 7, que dão 91 pontos. E aí os pontos perdidos. Ora, se ele perde 9 para cada coroa, então ele vai perder 8 vezes 9 pontos, né? Que aí vai dar 72 pontos. Vou escrever aqui para ficar... Pronto. Então seriam os pontos ganhos e os pontos perdidos. Claro, aqui é uma ideia bem básica de expressão numérica. Você diz, pessoal, onde é que tem expressão numérica aí? Se fosse para a gente montar, teria. Até porque poderia ter mais... poderiam existir mais pessoas e poderiam existir mais coisas envolvidas. Por exemplo, se não fosse uma moeda que só tem 2 faces, mas se fosse um dado que tem 6 e para cada lado houvesse uma quantidade de pontos, então você já teria uma expressão bem maior. Se você fosse transformar isso aqui na expressão, seria o seguinte: então você teria 13 vezes 7, positivo, né, porque esses pontos são ganhos para cada cara, mais 8 vezes 9, negativo, que é para cada coroa que ele tirou. Nesse exemplo, foram 21 lances, né? 13 mais 8, 21. 13 caras, 8 coroas. E a expressão seria essa, que você teria justamente o que tem ali, 91 pontos feitos, né? 13 vezes 7 positivo, mais 8 vezes 9 negativo, seriam 72 pontos. Só que tu não botou o negativo ali, porque a gente aqui, como separou em ponto ganho e ponto perdido,
Se você for resolver por esse modo, você faz os pontos ganhos menos o perdido. E de todo modo ele vai acabar negativo, 72. Se você fizer 91 menos 72, né, no exemplo, 72 acaba negativo. Então aqui vai ficar 91 mais 72 negativo, que a gente já sabe que isso é 91 menos 72, não é? Que vai dar 19. Então o saldo seria esse, certo? Então se você fosse resolver nessa ideia aqui, a letra A está pedindo que você dê o valor dos pontos ganhos e os pontos perdidos. Na letra B ele está pedindo o saldo, então essa seria a B. Qual seria o saldo de pontos? 19 pontos, que é exatamente os pontos ganhos menos os pontos perdidos. Né? Como é que você calcula o saldo? Saldo de pontos. Vamos chamar o saldo de pontos de S mesmo, certo? Os pontos ganhos eu vou chamar de PG. E os pontos perdidos eu vou chamar de PP. Então vamos fazer assim, para não ficar com muita letra. P maiúsculo são os pontos ganhos, P minúsculo são os pontos pequenos. Os pontos perdidos, aliás. Então, só para lembrar, S é o saldo. P maiúsculo são os pontos ganhos. P minúsculo são os pontos perdidos. Então a forma de você calcular o saldo é justamente essa, certo? Como calcular o saldo? É justamente você fazer o que você ganhou menos o que você perdeu. A mesma ideia de lucro. O que você vendeu, né? E tirando o que você gastou dali. Tudo que você conseguiu vendendo e tudo que você gastou. Então, quando você subtrai, o que fica é o lucro. É a mesma ideia. Então, essa é a ideia da primeira questão. É uma ideia de expressão numérica bem básica. Na segunda, você tem o seguinte. João, Ricardo e Cristina participaram de um campeonato de videogame. Para fazer uma brincadeira com seus colegas, apresentaram os pontos obtidos por meio do valor das seguintes expressões. Então você vai ter 3 expressões aqui. E aí é dito o seguinte. O quadro abaixo registra a quantidade de pontos dos 6 primeiros colocados. Classificação, né, até o sexto, e o número de pontos. Qual foi a classificação de cada um? O que é que você vai ter que fazer? Você vai resolver cada expressão dessa. E os valores que derem aqui, veja, como todos os números são diferentes, então não vai ter como você ficar em dúvida quem é quem. Digamos, se você resolveu a expressão de Ricardo e deu 5, significa que Ricardo é o quinto colocado, certo? Por exemplo, você resolveu a expressão de Cristina e deu 17, ela foi segunda colocada. Você resolveu a expressão de João e deu 4, ele foi o sexto colocado, certo? Então é isso que vocês vão precisar fazer. Eu vou fazer aqui uma dessas expressões, certo? Não, eu vou fazer um exemplo de expressão. Vou pegar uma expressão qualquer. Primeiro eu vou colocar aqui o que vocês vão fazer, né? Então o que é que você vai fazer na segunda questão? Calcular a expressão de cada aluno, de cada participante do jogo, né? De cada jogador. E comparar com os valores da tabela. Exemplo. Vamos fazer aqui uma como exemplo. Vou pegar aqui, por exemplo, essa aqui de Ricardo. Vamos saber qual é a posição dele. Você tem 5 negativos, menos 2 vezes 3 negativos. Negativo. Mais 2 negativo vezes 5 negativo. Mais 7. Vou organizar isso aqui melhor. Certo. Isso vai ser igual a quem? Vamos lá. Fazer passo a passo, né? Primeiro, né, o que é que você vai fazer? A sua ideia primeiro é eliminar os parênteses. Mas como você pode observar, não tem nenhuma operação dentro dos parênteses. Você só tem o 3 negativo, 2 negativo, 5 negativo. Então o que é que você vai fazer em seguida? Multiplicação ou divisão se houver, né? Não tem potência, então você passa para o próximo.
Multiplicação e divisão. Só tem multiplicação. Então resolve todas as multiplicações primeiro. Então vamos lá. Quem não faz parte de multiplicação, você não mexe, só repete. 5 negativo, né? Aí você tem aqui 2 negativo vezes 3 negativo. Quanto é esse menos aqui, 2 vezes 3 negativo? Como é que você vai fazer isso? Certo? O que é que eu aconselho? Para você não acabar trocando esse sinal de menos por um de mais, ou se enrolar aqui na hora de fazer, você olha só para esse 2 vezes 3 negativo aqui. Você coloca esse sinal de menos, certo? E aí você faz 2 vezes 3 negativo, como se esse 2 fosse positivo. Mas o que é que você vai fazer? Esse 2 vezes esse 3 negativo vai ficar 6 negativo, né? Veja, o que você fez foi manter os parênteses. Eu só teria como eu fazer 1, 2, considerando 2 negativos? Sim. Quanto é 2 negativo vezes 3 negativo? É 6 positivo. Você já viria para cá. Novamente, se você colocar o sinal de menos, você tem que lembrar dos parênteses. Aí você vai fazer 2 vezes 3 negativo. É 6 negativo. Veja que menos com menos vai dar mais, né? Vai dar a mesma coisa de antes. Isso vai ser uma questão de como é que você acha melhor para não se atrapalhar na hora de resolver. Ou você faz assim, ou você trata logo o número de cara. Quanto é 2 negativo vezes 3 negativo? É 6 positivo, é mais 6. Né? Se é mais 6, você já bota. Mais 6. Mais esse mais aqui, né? Aí você tem 2 negativo vezes 5 negativo. Dá 10 positivo. Como é positivo, né? E aqui fora é mais, então você pode botar só o 10. Mais 7. Pronto. Próximo passo. Agora você tem 5 negativo, mais 6, mais 10, mais 7. A partir daqui você resolve como você achar melhor. Você pode somar todos os positivos para facilitar, não é? 6 mais 10 é 16 e 16 mais 7 é 23. Então isso fica 5 negativo mais 23. E agora é só finalizar. Até 5 negativo mais 23. É a mesma coisa que 23 menos 5, né? 18. 18 positivo. Então, no caso de Ricardo, né, aqui, a gente fez para Ricardo essa expressão, deu 18. Significa que Ricardo foi o primeiro colocado. Logo, Ricardo foi o primeiro colocado. E aí você vai seguir a mesma ideia. Você vai resolver a expressão para cada um e comparar com essa tabela aqui. Atividade extra. Terceira questão. É a terceira? É, né? Primeiro, segundo? Isso, terceiro. Aqui você tem raiz quadrada. Caso você não lembre de raiz quadrada, ou você nunca tenha visto, né? Caso você não tenha visto, nunca isso daqui, eu não vou dar a definição, certo? A gente vai ver a definição de raiz quadrada, a ideia de número primo do início. Veio nessa atividade aqui, mas para a gente ter pelo menos uma noção, vamos fazer aqui o seguinte, certo? Eu vou fazer uma. Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou dar uma pequena ideia aqui. Raiz quadrada dos 10 primeiros números naturais. Pronto. Tirar aqui no negrito. E aí o que é que a gente vai ter? Qual é a ideia de raiz quadrada desses 10 primeiros números naturais? A gente vai do 1 ao 10, certo? Quanto é 1 vezes 1? É 1, né? 1 vezes 1 é 1. Isso significa dizer que a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Quanto é 2 vezes 2? É 4. Então isso significa dizer que a raiz quadrada de 4 é 2. É o inverso. Certo? A gente vai ver isso como a radiciação inverso da potenciação. Mas a gente vai ter um tempo certo para isso, porque é só a ideia inicial. Quanto é 3 vezes 3? É 9. Isso significa dizer que a raiz quadrada de 9 é 3. Então, para você descobrir a raiz quadrada do número, você precisa saber quanto é ele vezes ele mesmo, certo?
qual o número que ele vezes ele mesmo vai dar 9? É o 3. Então a raiz quadrada de 9 é 3. E aí você segue essa ideia, né? 4 vezes 4 é 16. Então a raiz quadrada de 16 é 4. 5 vezes 5 é 25. E a raiz quadrada de 25 vai ser 5. Eu vou fazer dos 5 primeiros, senão eu vou ficar só fazendo isso aqui. Acho que vocês já entenderam a ideia básica de raiz quadrada, certo? É você descobrir quem é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar aquele resultado. Quem é que multiplicado por si próprio dá 25? É o 5. 5 vezes 5 é 25. Certo? Então aqui a gente já tem a 16 e de 4, né? Aqui nesses 5 primeiros a gente já consegue resolver essa terceira questão de cara. E você vai pegar a raiz quadrada de 16 e vai subtrair a raiz quadrada do número 4. E tanto a 16 como a do 4 já estão aqui. Então praticamente a resposta já está aí. Certo? Na quinta questão você tem uma expressão um pouco mais elaborada, porque você tem as parênteses, colchetes e chaves e você tem radiciação. Você tem uma raiz quadrada de 64. Você só precisa seguir essa ideia. Se você continuar fazendo aqui, você vai descobrir que é a raiz quadrada de 64. É só você terminar essa tabela que eu fiz. Você vai fazer 6 vezes 6, dá 36. Então a raiz quadrada de 36 é 6. 7 vezes 7, 49. Então a raiz quadrada de 49 é 7. Aí você vai descobrir quem é esse camarada aqui, esse raiz de 64, certo? Só, por exemplo, eu vou fazer uma bem parecida com essa, para ficar como exemplo, certo? Essa é a quarta questão, né? Então, questão 4, eu vou fazer um exemplo parecido. Opa. Isso. Então, deixa eu ver aqui como é que ela está. Ela tem 35 menos chaves, raiz de 64. Vou fazer 67 menos. A gente está nos inteiros, não tem problema. Raiz quadrada de 49. Mais 5 vezes. Deixa eu colocar aqui mais 7. Vezes. Só vou fazer parecido aqui. 9 menos 16 dividido para 4. Não, 16 dividido para 4 não. 32 dividido para 8. Pronto, essa está bem parecida com a quinta questão, certo? Ou a quarta questão. O que é que você faz aqui? É aquilo que a gente já viu. Vai resolver primeiro o que está nos parênteses, depois o que está nos colchetes e por fim o que está nas chaves. Certo? Então veja que você tem aqui primeiro, nos parênteses é 32 dividido para 8. Então tudo o mais você repete. Claro, com o tempo você consegue resolver mais coisas sem ter que fazer passo a passo. Eu vou fazer o passo a passo aqui para não acontecer de você atropelar alguma parte, certo? Isso aí com o tempo você aprende a fazer com mais prática. Então eu vou deixar a raiz quadrada de 49 aqui, certo? Mais 7 vezes. Agora você tem aqui, dentro dos colchetes, 9 menos. Quanto é 32 dividido para 8? Se você fizer a divisão, certo? Ou se você lembrar lá da tabuada, bem rápido. 32 dividido para 8 é 4, porque 4 vezes 8 é 32. Não é? E aí você vai ter 9 menos 4. Agora, isso vai ser igual a quem? Isso vai ser igual a 67 menos raiz quadrada. Opa. Raiz quadrada de 49 mais 7 vezes. Veja que você já se livrou dos parênteses, agora vai se livrar dos colchetes, né? Opa, esqueci a chave aqui no fim, certo? Esqueci dessa chave aqui. Então, você já se livrou dos parênteses, agora vai se livrar dos colchetes, porque 9 menos 4 é 5, né? E vai ficar só as chaves. Pronto. Agora você precisa se livrar dessas chaves.
Você tem 67 menos a raiz quadrada de 49, você já poderia ter tirado lá do início, certo? Você já poderia ter feito ela logo de cara. Inclusive eu vou até substituir. A raiz quadrada de 49 é 7, então já vamos deixar o 7 aqui, certo? Essa raiz quadrada de 49 é 7, mais 7 vezes 5. Quanto é 7 vezes 5? É 35. Então isso vai ficar 67 menos 7 mais 35 é 42. Então não precisa mais dessas chaves, certo? Mas por que eu aconselho você não tirar essas chaves logo assim que você estiver resolvendo? Porque isso aqui, por exemplo, se na questão aqui fosse, em vez de mais, fosse um menos, quando você chegasse aqui ia ter 7 menos 35. E o número ia dar negativo. Se você eliminasse de cara, ia ficar um menos junto com o outro, certo? Então, a dica que eu dou é você olhar antes se o número vai dar negativo. Se ele der negativo, você não tira as chaves. Se der positivo, como é o caso aqui, né? 7 mais 35, você já tira logo. Aí vai ficar 67 menos 42, que vai dar 25, né? O resultado, 25. Então, essa aqui é um exemplo para a quarta, é bem parecida, são essa ideia que vocês vão seguir para resolver a quarta questão. E agora eu deixei aberto caso alguém queira tirar alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida em relação a alguma questão? Ninguém? Certo. Então, se vocês não têm dúvida, mas qualquer coisa, já apareceu alguma dúvida, vocês entrem em contato lá no PV que eu respondo, certo? Então, com isso eu finalizo aqui.